Corinthians e Flamengo sondaram a situação do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre o Flamengo, com o Zenit colocando preço para vender Luiz Henrique ainda antes da Copa do Mundo. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Agora sim, bora começar o vídeo contando que o presidente do Flamengo, BAP, atacou a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. Pro presidente rubro-negro há um conflito de interesse. O BAP ainda lembrou de um empréstimo feito pela Crefisa de 80 milhões de reais ao Vasco na temporada passada. Por meio das suas redes sociais, Pedrinho, presidente do Vasco, respondeu ao BAP afirmando, abre aspas, quem é o presidente do Flamengo para saber com quem eu pego empréstimo? Quem vai ser meu investidor? Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que quer se meter nisso? Essa arrogância, prepotência que ele tem passa de todos os limites, fecha aspas. Nesse debate entre o presidente do Flamengo e do Vasco, você tá de que lado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar que John Textor foi afastado da SAF do Botafogo, decisão tomada na noite dessa quinta-feira pelo Tribunal Arbitral da FGV. Esse tribunal determinou o afastamento imediato do americano e marcou para a próxima quarta-feira uma nova reunião com direito à manifestação das partes envolvidas. Os três árbitros da FGV entendem que duas medidas recentes do Textor têm potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo. Quais são esses dois motivos? Processo de recuperação judicial aberto nos últimos dias, além da transferência da participação societária da Eagle para uma empresa nas Ilhas Caimã de forma absolutamente irregular. O Textor quebrou uma série de protocolos ao fazer essa transferência e, diante disso, ele está afastado de forma imediata. Pedido de afastamento havia sido feito pela Eagle Bidco. Importante registrar ainda que a decisão não cita quem fica no comando da SAF nos próximos dias. Na teoria, esse lugar passa a ser ocupado por Danilo Caixeiro, que funcionava como uma figura logo abaixo do John Textor. Através das redes sociais, o Textor se defendeu, acusando o Grupo Ares de fraude. Abre aspas para o americano, recebi a decisão com muita serenidade e respeito pelo tribunal, mas foi uma decisão baseada em informações incoerentes e enganosas apresentadas pelos advogados da Ares. Só para completar, não queria estar na pele do torcedor botafoguense, porque além dessa briga pelo poder, ainda há uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões apenas com a SAF, sendo que desses 2,7 bi, 1,6 bi precisam ser pagos em no máximo 12 meses. O Brasil é apenas o sexto maior favorito na Copa do Mundo, com míseros 6% de chances de título, pelo menos de acordo com o supercomputador da Opta Analyst. Esse computador é bem respeitado mundo afora por conta dos cálculos e previsões baseadas em chances matemáticas. Queria trazer todos esses números para que você opine se concorda ou discorda em relação a essa projeção. A maior favorita ao título, de acordo com o supercomputador da Opta, é a seleção espanhola, 15,8% de chances, seguida pela França em segundo lugar com 12,9%. A Inglaterra é a terceira com 11%. Para mim, o maior absurdo até agora. A Argentina aparece em quarto com 10,4%, Portugal em quinto com 6,9%. O Brasil é só o sexto com 6,2%. Seguido por Alemanha, 5,7%, Holanda, 3,8%, Noruega, 3,4% e Bélgica, 2,4%. Quero que você use o espaço para comentário para opinar. A minha relação de favoritos tem a Espanha em primeiro, a França em segundo, o Brasil em terceiro e a Argentina no quarto lugar. E o Zenit acenou com a venda de Luiz Henrique para o Flamengo antes da Copa do Mundo. O clube russo fez chegar aos ouvidos do Flamengo a informação de que topa abrir mão do atleta por 40 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 237 milhões de reais. Com a lembrança de que o Zenit havia comprado o Luiz Henrique na temporada passada do Botafogo por 33 milhões de euros. Temporada atual do Luiz Henrique, 27 jogos, 2 gols e 3 assistências. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo:
Vale a pena investir toda essa bolada num atleta de 25 anos de idade com enorme potencial e que vai disputar a Copa do Mundo? Possivelmente, inclusive, como titular, especialmente depois da lesão do Estevão. Talvez para o Flamengo, se houver um interesse de fato em levar essa história adiante, talvez seja mais negócio comprá-lo antes da Copa. Se o Luiz Henrique vai bem no Mundial vestindo a camisa da seleção, é natural que ele chame a atenção de outros clubes do mundo e tenha um valor bem superior aos 40 milhões de euros. Desde que foi contratado pelo Zenit na temporada passada, o ponta disputou 41 jogos com 4 gols e 5 assistências. Já uso o espaço para comentário e registro. O Luiz Henrique vale 40 milhões? Você, na condição de dirigente do Flamengo, levaria essa história adiante ou esqueceria? Estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Nicola, boa noite. O Lohan do Flamengo no Real Madrid? Nunca ouvi nada a esse respeito, tá bom, Sandrão? Últimas do Flamengo. Matheus Senna. Matheus, cara, tem uma comparação. Eu ainda não fiz esse vídeo, mas já antecipo aqui para vocês. O Flamengo faturou na temporada passada 2 bilhões e 100 milhões de reais. Estou arredondando porque a receita real do Flamengo foi de 2 bilhões e 89 milhões de reais. Então vamos trabalhar com 2 bilhões e 100 milhões. O Corinthians, que é o segundo time mais popular do país, fechou a temporada passada com 863 milhões de reais. Isso significa que o Corinthians precisaria de quase 2 anos e meio para arrecadar o que o Flamengo faturou em apenas um ano. Para piorar a situação do Corinthians, o Palmeiras faturou 1 bilhão e 800 milhões. Então, a gente parte do Flamengo com 2 bilhões e 100, do Palmeiras com 1 bilhão e 800 e do Corinthians com 863 milhões de reais. A partir daí já dá para entender um pouquinho do tamanho que o Flamengo alcançou, o Flamengo e o Palmeiras, né? E o Flamengo tem mais uma proposta por Everton Cebolinha, dessa vez do exterior. O Besiktas sinalizou com interesse em contratar o jogador na metade do ano, com a lembrança de que o Cebolinha tem vínculo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não vai renovar seu vínculo. Diante desse cenário, ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano, ou vai perder o atleta de graça na virada de 2026 para 2027. Precisamos contar que quando comprado o Cebolinha custou 13 milhões e meio de euros. É a última chance de recuperar parte desse investimento. É impossível imaginar que o Flamengo consiga uma grana alta, levando em consideração que o Cebolinha está há 6 meses do fim do contrato e já disse que não renovará seu contrato. 3, 4 milhões de euros no máximo, especialmente se a negociação acontecer com um time do exterior. Importante registrar ainda que o Cebolinha perdeu espaço e mesmo com a mudança de técnico não consegue ser titular absoluto rubro-negro. Você, torcedor do Fla, o que faria se estivesse na pele do presidente BAP? O negociaria por qual cifra? Ou ficaria com o Cebolinha até dezembro perdendo o jogador de graça? Rapaziada boa, chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e importantes do maior clube do Brasil, né? A gente fala do Mengão, o queridão mais temido clube, o mais invejado aí do mundo todo. Então peço de humilde o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre receber as atualizações do maior clube do Brasil. A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.